Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, de novo, eu tô aqui pra falar sobre algumas coisas diferentes. No caso, novidades sobre a franquia que aconteceram em um evento. E sim, tem coisas relacionadas ao Goten aqui. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para você que não sabe o que está acontecendo, alguns dias atrás aconteceu um evento de animes lá na França. E lá estava o Torishima, que era um antigo editor do Akira Toriyama, que se eu não me engano foi o cara que também descobriu o Toriyama para esse mundo dos mangás. O Nakatsuru, que é um dos melhores animadores de todo o Dragon Ball, que até mesmo foi o responsável pelo design do Super Saiyajin 4. E o Toyotaro, que é o atual mangaka de Dragon Ball. Então realmente teve bastante coisa legal lá. Mas nós não estamos aqui só para falar sobre o evento, porque o meu canal não é realmente informativo, mas mais sobre coisas que valem a pena ser mencionadas no vídeo. Por exemplo, o Toyotaro foi entrevistado e ele falou algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele falando sobre como o Toriyama era uma pessoa divertida e gentil. Apesar de ser algo que a gente já sabia, é bom ver algum respeito com o mestre. Além do mais, ele menciona que gosta de ouvir os feedbacks dos fãs, porque ele quer melhorar o mangá para que todo mundo goste. Então sim, fanboy, eu posso dar a minha opinião. Eu não tenho a obrigação de gostar de tudo que saia, até o próprio mangaka disse isso. Porém, houve uma fala específica do Toyotaro durante a entrevista que confundiu muito a galera, onde basicamente ele falava sobre o conceito de canon em Dragon Ball, e que para ele basicamente tudo era canônico. Mas do que eu entendi não é exatamente o que as pessoas estão falando não. As pessoas estão falando como se do nada o Goku do Super pudesse chegar e agir como se tudo do GT tivesse acontecido. Só que não, meus caros, não é assim que funciona. O conceito de canônico feito pelo Toyotaro é basicamente o mesmo do Akira. Ou seja, todas essas obras realmente existem em Dragon Ball. Só que a gente está acompanhando especificamente uma linha do tempo. Ou seja, o GT existe, só que na própria linha do tempo dele. A mesma coisa vale pro Daima. E eu tô falando isso porque antigamente tinham pessoas que pensavam que o GT simplesmente não existia, e que para começar a existir, ele precisaria aparecer na obra do Akira, nesse caso o Super. E sim, talvez agora o meme do vai canonizar tudo pareça ser mais possível, eu ainda acho que as pessoas interpretaram meio mal. Só que o maior problema aqui é o fato dele elogiar bastante até o Dragon Ball Online. É sério? Que, como muitos de vocês sabem, não é a minha mídia favorita de Dragon Ball. Na verdade, eu sou bem contra a maré nesse quesito, eu não consigo gostar de nada desse Dragon Ball Online. A grande maioria dos conceitos que eu ouvi falar desse jogo, eu penso, por favor, nunca vire canônico. Contendo uma história que não só desrespeita completamente os personagens que eu gosto, mas o conceito por si só de se passar milhares de anos no futuro, eu não gosto. Mas tá aí, né? Pra quem é fã do online, deve ter ficado muito feliz com essa informação. Só que algo que me deixa um pouco com o pé atrás é ele falando que se baseia bastante na Marvel e em Star Wars. E assim, eu fico feliz por um lado, afinal, eu sempre fiz referência a Star Wars nos meus vídeos e eu tava certo. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Por outro lado, eu fico muito preocupado. A qual Marvel e a qual Star Wars o Toyotaro está se referindo? Se refere ao Star Wars que ensinava boas lições na trilogia clássica, o épico Star Wars das prequels, ou o Star Wars atual de The Acolyte? Está se referindo à Marvel que fez grandes filmes como Homem-Aranha de 2002? Ou a Marvel que fez She-Hulk? Dependendo de qual for, essa inspiração pode não ser a melhor de todas. Mas ao menos eu fico feliz que tenha 50% de chance dele se inspirar nas coisas boas. E quem sabe isso não faz ele se esquecer do Dragon Ball Online. E finalmente, depois de tantos anos, nós finalmente tivemos alguma novidade do mangá de Dragon Ball Super. Só que eu não estou mais me referindo à entrevista, e sim da versão colorida do capítulo 103. Onde nos é revelado que, olha só, a forma que o Broly controlou era a forma verde. Ou seja, todas as minhas críticas a essa transformação forçada fazem sentido. No caso, mesmo se fosse amarela, faria sentido. Só que eu lembro que na época que eu critiquei isso, veio um monte de gente defender, dizendo que não era a forma lendária. E olha só, na verdade era mesmo. O personagem do Broly não foi consertado, mas pelo menos saber que ele foi estragado da maneira que eu imaginava é não tão ruim assim.
E se assim como eu, você queria ver um desenvolvimento decente do Broly ou apenas uma cena bonitinha, a gente ao menos tem o Dragon Ball Saizen, que é uma animação muito legal sobre isso. Não é uma saga inteira para desenvolver isso, mas o simples fato de você ver o Broly conseguindo se controlar e de uma forma até que bem emocionante já compensa bastante. E essa também é uma das críticas que eu tenho à forma do Broly no mangá e ao mangá em si. Parece que eles não sabem fazer cenas emocionantes. Então esse fanmade vai cair como uma luva se você pensa que nem eu. E ainda por cima, uma animação extremamente bem feita. Então eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Mas o fato é, você não entrou nesse vídeo para saber sobre essas informações. Apesar delas serem interessantes, tem algo muito mais interessante. E obviamente eu tô falando do fato de que durante a sua entrevista o Toyotaro admitiu que estava dando muito destaque pro Trunks e tratou o pobre do Goten muito mal. Algo que eu venho falado desde o segundo vídeo do canal praticamente. E para fechar com chave de ouro, ele ainda disse que futuramente planeja trabalhar mais no Goten. Sim, senhoras e senhores. E eu descansaria finalmente. Veria o sol nascer em um universo agradecido. Todos esses vídeos falando sobre o Goten não foram à toa. Essa pequena parte se chama felicidade. E eu genuinamente fico muito feliz com isso. Pode parecer besteira, mas o Goten era um dos personagens que eu menos tinha expectativa de que ele ganharia alguma coisa. E essa foi uma das razões para eu ter criado esse canal. Para quem sabe algum dia um dos meus personagens favoritos tivesse destaque. Mas é claro que a gente não pode ir... você? Oi, eu sou o Goten, tudo bem com você? O que você tá fazendo aqui? Não é óbvio. Você disse Goten e destaque na mesma frase. Tive que ver o que estava acontecendo. Mas eu já tô falando. Não estou aqui para consumir muito tempo de vocês. Eu só queria agradecer, apesar de saber que o canal não teve influência nenhuma nisso. Fico feliz de saber que não estava sozinho em pensar que o Goten merecia mais destaque. Como já disse muitas vezes aqui, sei que o Goten ainda não é o melhor dos personagens, mas o simples fato de saber que agora existe uma pequena possibilidade dele virar um personagem bom é incrível. Agradeço a todos vocês, agora tenho que ir. Essas foram belas palavras, eu devo dizer. Mas continuando o que eu tava falando. Basicamente, nós não podemos ter expectativas muito altas, porque senão nós vamos acabar nos decepcionando. E eu não digo isso por mal não, tá? Eu espero que o Goten realmente seja bem desenvolvido. Só que nós sabemos como a banda toca, né? Então vamos esperar aos poucos pra ver o que vai acontecer. E de verdade, cara, ver o Goten tendo destaque depois de um ano de canal falando sobre ele é incrível. Eu realmente gostei bastante da versão dele no filme do Super Hero, ou no caso a versão do mangá. Então eu espero mesmo que ele melhore bastante como personagem. E como fã do Goten, eu vou falar algumas coisas que são essenciais para o personagem dele melhorar. A primeira é óbvia e eu falo desde o começo do canal, mas é melhor fazer o Goten parar de ser capanga do Trunks. Até mesmo a amizade em si deles é prejudicial para ambos os personagens. Então deixa ele ser o próprio personagem. Isso de depender de outro personagem para fazer qualquer coisa é prejudicial para qualquer um. E até mesmo em personagens mais bem desenvolvidos e com tempo de tela pode atrapalhar. Em segundo lugar, que é muito parecido com o primeiro, é dar um núcleo para esse cara, ou seja, ele ter os seus próprios problemas e a sua própria vida, com os seus amigos que não estejam necessariamente ligados aos outros núcleos de Dragon Ball, o que é importante para fazer o público se acostumar com o personagem. E por último, como estamos falando de uma obra que coloca o poder acima de qualquer coisa, principalmente atualmente, é dar um power-up decente para ele, só que claro, bem construído. Então nada de poder da bunda, mas pelo menos deixando ele em um nível aceitável para os personagens atuais. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você pode estar passando por um momento muito difícil. Talvez até mesmo no ponto de você começar a agir diferente. E talvez por isso você esteja começando a se sentir mal e achando que ninguém se importa com você. Eu sei que a vida pode ser um pouco dura às vezes, até mesmo no ponto da gente se perguntar por que ainda estamos aqui. Mas eu quero te falar uma coisa, deixa esses pensamentos de lado e saiba que você não está sozinho. Você é uma pessoa muito importante e com toda certeza tudo vai dar certo. Por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!